Bom dia. Bom dia. Ensinamento de Meishu Sama, visão científico-divina. Publicado no livro O Evangelho do Céu, volume 2, Sabedoria, editora Lux Oriens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Luz irradiada pela mão. Vocês sempre estão querendo saber qual tipo de energia sai da palma da mão quando estão ministrando Jorei. Outros buscam explicações para as curas realizadas pela luz de Deus. Quero por isso falar-lhes sobre o assunto, para que todos possam entendê-lo suficientemente. A fim de tornar mais fácil a compreensão, digo-lhes que, em síntese, o Jorei é uma bomba atômica espiritual. Como vocês sabem, dentre os explosivos surgidos no globo terrestre, a bomba atômica é que tem a capacidade de gerar as mais altas temperaturas. Daí a razão de o local por ela atingido no momento da explosão ficar totalmente queimado. A causa de tamanho dano está na força destruidora do fogo. Conforme explicam os cientistas, a bomba atômica assemelha-se a um pequeno sol. Todos podem, por isso, ver e sentir materialmente o calor que libera. Do fogo espiritual, contudo, por ser invisível, não há como contactar tamanha energia calórica através dos 5 sentidos. Mesmo assim, a mão que canaliza Jorei irradia um poder de elevadíssima potência e, por conseguinte, capaz de queimar toxinas e máculas. Jorei é uma coisa espiritual. Se é espiritual, não tem como detectar através dos 5 sentidos. O que tem como detectar através dos 5 sentidos é a parte material do Jorei. Porque tem a parte material, parte espiritual. O Jorei é uma luz divina, irradiada pela mão, invisível, né? Espiritual, mas tem a parte material. Parte material, quando você está ministrando Jorei, começa a esquentar a mão, começa a esquentar o braço, o corpo todo, a pessoa também, essa parte material. Tem pessoa que tem uma certa sensibilidade, evidência, então vê saindo da mão uma luz branca, tem gente que vê uma luz dourada, tem gente que vê cores, né? Tem gente que vê labareda de fogo. Isso tudo não é a parte espiritual. A parte espiritual é invisível mesmo. Isso ainda é a parte material, que a pessoa acha que é a parte espiritual. Não, é invisível. Interessante, né? Mas, claro, a gente vê materialmente o efeito que dá, né? Por isso, quando o Meishu Sama começou a curar as pessoas através do Jorei, todo mundo ficava muito curioso. Falava, mas de onde vem essa energia? Como que é? Então, foi mais ou menos a época da Segunda Guerra, né? Da bomba atômica. Então, ele falou, isso é como uma bomba atômica. O poder espiritual dessa força é como a força material da bomba atômica, queimando nuvem do nosso espírito, fica queimado. Uma vez, dedicando em São Paulo, ministrando Jorei, porque assim, lá todo dia limpa o altar e a nave também é passado pano, tudo assim, na nave. Lá na Perdizes, né, quando era lá. E eu falava, nossa, é legal, né? Limpando assim, materialmente. Mas porque espiritualmente aí fica sujeira.
Uma vez ministrando de orei numa pessoa, e eu senti cheiro de queimado. E achei muito estranho, apesar que estava bastante sol e o tempo todo de madeira. Eu falei, pode ser a madeira, né? Mas uma hora eu estava com o olho não totalmente fechado, olho cerrado, né? Assim. E uma hora eu olhei para o chão estava cheio de cinza. Cinza. Cinza de toxina caído da pessoa, né? Essa parte ainda é material. Não é interessante, né? Ciência divina. Como sempre falo, o fogo do lado espiritual é muito mais forte e está ligado ao espírito do sol material. Embora a explicação seja difícil, esse poder, na verdade, constitui uma ciência divina. Normalmente, quando se mencionam princípios científicos, o foco da observação corresponde à realidade visíveis. Mas aqui estou me referindo ao invisível, ou seja, ao saber de Deus. Assim, então, o poder do espírito do fogo, ao ser irradiado no local afetado por uma doença, processa a cura de maneira natural, porque se dissipam as nuvens do corpo espiritual. Estas, por sua vez, são formadas de suíço impuro, ou seja, de partículas nocivas que estão dentro do suíço, do espírito da água, solidificadas em formas de toxinas, oriundas da ingestão de remédios ou aplicação de injeções. No início, essas impurezas ficam espalhadas pelo corpo, mas vão aos poucos concentrando-se em determinadas partes, causando dores e inchações. Na verdade, tudo isso indica a presença de suíço tóxico, que contém inúmeras partículas nocivas. É por essa mesma razão que as pessoas sentem rigidez nos ombros, quer dizer, elementos impuros de suíço estão solidificados nesse local. Ontem à noite na aula eu falei bastante sobre isso, né? Toxina do ombro. Importância de limpar espiritualmente o ombro da pessoa. Nosso corpo é como um copo, nosso espírito é como água. Água dentro do copo tem a mesma forma do copo, ou do recipiente que colocar. Se você colocar no recipiente redondo, água é redonda. Se for quadrado, água é quadrado. Se for retangular, retangular, assim por diante. Então, nosso espírito, dentro do corpo, tem a mesma forma que nós. Tudo que tem no nosso corpo, cérebro, no espírito, tem cérebro espiritual, coração espiritual, pulmão, tem todos os órgãos, espiritualmente. Interessante, não? Onde tem toxina no corpo físico, no corpo espiritual tem nuvem. Nuvem espiritual. Isso é importante porque na hora de ministrar de orei, se você tem lugar que, como ele falou, com inchaço, com dor, nesse lugar tem toxina. Tem toxina, por isso doendo, né? Tudo isso foi falado ontem à noite, mas novamente. Então, você achou onde é? É no ombro, é no outro ombro, é na cabeça. Esse lugar, ministrando de orei, que é um espírito, né? Uma luz espiritual, uma luz divina, elimina nuvem. E a toxina que tem aqui, com o calor espiritual do jorei, que é como um sol espiritual, com o mesmo poder como se fosse uma bomba atômica,
dissolve toxina material, dissolvendo. Aí ela vai procurar uma saída do corpo. Assim. Então, é uma grande vantagem, né? Às vezes você, ministrando jorei assim na pessoa, na cabeça, né? No coração, depois vira mais um pouco na cabeça, um pouco nas costas, vira de novo, mais um pouquinho, agradece. É bom, não é? É muito bom, maravilhoso. Mas se sabendo, tendo todo esse conhecimento, você olhar se tem febre, se tem lugar que está inchado, às vezes é pouco. Você olhando de um lado, embaixo da orelha, às vezes, e do outro lado, um lado está mais duro, inchado que o outro. Não é uma coisa que chega a doer, incomodar, mas tem. Ali tem toxina, então ali você achou com a ponta do dedo, fazendo joelho. Ou com a mão, fazendo joelho. Nesse lugar, porque nesse lugar tem concentração de toxina. Ou seja, nesse lugar tem nuvem espiritual, com certeza. É certo que ali tem. E quando essa toxina dissolver e sair, a nuvem que tinha ali também saiu, não tem mais. Pode procurar outro lugar que vai achar. Dependendo da pessoa, vai achar vários lugares onde tem toxina. Outros é mais difícil localizar. Não quer dizer que não tem. Às vezes ainda não juntou num canto. Porque todo mundo tem. O mundo inteiro. Todas as pessoas que estão vivendo nesse mundo têm. Impossível não ter. Só que uns têm muitas e outros poucas. A maioria esmagadora da humanidade tem muita, não é pouca. Muita mesmo. Então, precisa limpar com o jorei e parar de sujar. Parar de sujar. Sujar o quê? Nosso espírito. Ele falou de suíço, né? Espírito da água. Espírito da água é... Nosso corpo mesmo é 70% água. Não é? Só 30% sólido. 70% do nosso corpo é como líquido. Líquido. Interessante. Qualquer lugar que você abrir a pele, sangue sai. Sangue é líquido, né? Líquido está andando pelo corpo inteiro. Não é? Esse é o espírito da água. Se você sujando esse sangue com qualquer coisa tóxico, espírito da água sujou, então sangue que circulando dentro da pessoa, todo sujo, cheio de nuvem em tudo. Nuvem está circulando em tudo, mas ainda é. O problema é quando nuvem ficando pesado. Tem nuvem, como você olha hoje de manhã, tinha nuvem, já dissipou, sumiu tudo, porque o sol está forte. Mas tem vezes que junta muita nuvem e fica escuro, tampa até o sol, não é? Esse lugar acumula, é onde acumulou nuvem. Você acha onde tem toxina, onde está doendo, onde está muito duro, ombro muito duro, ali juntou muita nuvem ali. Então ali ministrando o jorei, tirando essa nuvem. Esse que é importante. Diferença de fazer jorei dessa maneira e aquele jorei sem olhar nada é muito grande. Porque a quantidade de nuvem que vai limpar na pessoa é muito maior. Muito maior. Né? Então a pessoa vai ter uma melhora de qualquer coisa que ela esteja passando de doença, pobreza e conflito mais rápido. Senão é a vida inteira. E aquilo que eu falei, não sujar, né? Remédio, drogas, essas coisas. Veneno na comida. O pior de tudo é, o corpo se encarrega de eliminar essas impurezas que você colocou. Como por exemplo,
Por exemplo, a pessoa bebe, usa droga. O corpo põe para fora, dá reação. A pessoa vomita, passa mal, tem diarreia. Pode perguntar a qualquer pessoa aqui. Quem tomou muito e depois vomitou? O corpo põe para fora na hora até. Ele vai colocando para fora, não é? Um pouco de sujeira fica. Mas não é nada tão grave. Um pouco fica, né? A não ser, lógico, a pessoa todo dia bebendo, uma hora estraga o fígado, né? Não aguenta. Tanta toxina, né? Mas isso não é o pior. O pior é remédio. Porque o remédio, além de sujar, porque é droga, né? Vende na drogaria, é uma droga. Inclusive, é um veneno tão forte que se você tomar 3 vezes mais do que o que foi receitado, você corre risco de morrer, né? Dependendo da medicação. Corre risco de morte, né? Overdose por causa de remédio. E ocorre muito, né? Pessoa que se automedica. Então, o problema desse remédio é que aquilo que ia sair, o remédio não deixa, solidifica tudo de novo. Porque efeito passa, né? Você estava com diarreia, seu corpo estava passando por uma limpeza. Ou você estava vomitando, seu corpo estava eliminando o quê? Toxina. Ele mesmo jogando para fora. Como o nosso corpo tem autoclean, é autolimpante, ele limpa sozinho, né? Quem mulher ainda tem menstruação, corrimento, é maravilha, deixa, sai tudo, né? Remédio bloqueia. Por isso é pior do que droga, muito pior. Muito pior. Não deixa sair o que estava saindo, ainda você colocou mais para dentro. E o pior disso é que isso vira uma bola de neve. Porque você colocou, parou, né? Mas o corpo vai reagir de novo. Ele vai querer colocar para fora de novo. Aí você vai ter que tomar remédio de novo. E vai fazer de novo aquele efeito de congelar as toxinas. Mas depois o corpo novamente ganha força e quer pôr para... E aí você se enchendo de muita, né? Agrotóxico você come, mas é saindo. Se você deixar sair, sai. Porque não tem como você ficar sem comer nada, não é? Mas ficar sem remédio, tem pessoa que acha que é impossível, né? Ficar. Mas aqui a gente já viu várias pessoas que conseguiram se livrar do vício, do remédio, que é um vício, na verdade. Você viciou, né? Se livrar do conceito de que o remédio é a cura e não a doença. Porque o que Meixo Sama me ensinou é que a doença é a cura. Você, quando está doente, seu corpo está eliminando o quê? Toxina. Quando está eliminando toxina, está eliminando nuvem espiritual. Eliminando nuvem espiritual, seu espírito se eleva nas camadas do mundo espiritual para locais melhores, onde tem menos doença, menos pobreza, menos conflito, né? Mas tem outras coisas que também sujam. Raiva, ódio, maldições. Maldição o que é? Falando mal de alguém, maldizendo alguém. Aquela pessoa é maldita. Falaram mal da pessoa, maldizendo. Falando mal com o sentido de... Porque tem raiva, né? Então, isso é envenenando o sangue. Espírito cai. Nunca melhora. Não toma remédio nenhum. Não toma remédio. Mas você olha a pessoa está sempre com um problema. Aí você vai ver o que é. A pessoa sempre falando mal de todo mundo e reclamando sempre da vida, lamuriando, se queixando. Sangue fica envenenado. Cria nuvem pesada, às vezes muito pesada, né? Porque às vezes não fica só no falar mal. Às vezes você fazendo como querendo jogar várias pessoas contra uma.
né? Acontece muito isso, né? Com tipo de complô. Na política, então, isso é normal. Terrível, né? Então tem que cuidar, né? Não é só parte física, parte mental, espiritual, coração. Nosso coração tem que cuidar muito, porque suja muito. Suja muito. Então, quando se ministra jorei nos pontos doloridos ou inchados, o poder incalculável do fogo invisível, muito mais forte que o de uma bomba atômica, chega às partes solidificadas e queima as partículas nocivas, embora minúsculas e impossíveis de serem detectadas pelo microscópio. Após esse processo, sobram apenas as cinzas, eliminadas depois em forma de pus, suor ou de qualquer outro recurso. Você ministra jorei. Parte nociva que tinha é eliminada, mas sobra ainda alguma coisa que sai em forma de suor, de pus, urina quente, diarreia, vômito. Quando saindo vômito, no vômito toda a toxina já é morta, foi queimada. O próprio corpo matou, né? Interessante, né? Né? Portanto, após a radiação da luz do jorei, a dor e os demais sintomas da doença desaparecem, mas ainda permanecem os resíduos das impurezas queimadas. Como, porém, são elementos mortos, não têm poder de ação, assemelham-se a cadáveres, não mais conseguem irritar, provocar dores ou coceiras. Apesar disso, o corpo humano vai ter que expelir esses elementos estranhos, para tanto possui em si mesmo um poder ativo capaz de expulsar do seu interior tudo o que não lhe for compatível. Então, se uma criança morre na barriga da mãe, que o médico tira às vezes até com cesariana, ministrando-se jorei, o feto sai sozinho, porque o corpo humano gera um processo de rejeição para expulsar aquilo que não deve permanecer no seu interior. O jorei aumenta essa força que o corpo tem de expulsar toxina para fora dele. O remédio tira essa força. Tira, enfraquece o corpo. O jorei fortalece o corpo físico. Pessoa que está assim, com o corpo forte, purificando sempre. Sempre está tendo alguma purificação. Incrível. Tosse, nariz, sai pelo ouvido. Suor, fedido, diarreia, tudo. Urina, sai. Porque tem força para jogar para fora. É ótimo, maravilhoso, né? Pensa bem. Há inclusive o testemunho de uma pessoa em cujo corpo havia penetrado uma agulha. Foi-lhe canalizado jorei e esse objeto saiu naturalmente. Em outro relato, consta ter alguém enfiado na perna uma agulha, a qual, depois de alguns meses, começou a mudar de posição e indo sair do outro lado. Essas ocorrências mostram que elementos estranhos ao corpo humano vão ser eliminados de qualquer maneira. O mesmo acontece com aquelas partículas nocivas que formam as nuvens espirituais. Uma vez mortas, serão infalivelmente expelidas. Torna-se indispensável, portanto, queimá-las pelo espírito do fogo, casso, irradiado através do jorei. Interessante observar também que a descoberta de casso coincide com a invenção da bomba atômica, metade do século XX, fato esse relacionado ao tempo certo.
tempo dessa manifestação, dessa força espiritual, do espírito do fogo, de queimar mesmo. Espírito, como um sol espiritual. Mas, ao mesmo tempo que isso foi revelado para Meixo Sama, então essa verdade é uma verdade que veio a esse mundo. Alguém, cientista, pegou isso e com isso fez uma coisa, uma bomba para matar milhares de pessoas. Usou isso para o mal. Mas alguém, graças a Deus, usou isso para o bem. Canalizar esse poder para as pessoas de Jorei. Isso é, Meixo Sama fala, Jorei é como uma bomba atômica espiritual. Queima nuvem espiritual, dissolve toxina do corpo material, promovendo a saúde e o bem-estar das pessoas. Tá bom? Muito obrigado a todos. Até amanhã, se Deus quiser.